meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu irei ministrar o componente curricular de História. E antes de começar, vocês já sabem do nosso combinado. Vamos lá para aquele local bem tranquilo aí na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, o nosso livro de História. E vocês irão colocar na página 90. Já abriram? Já colocaram? Ótimo! Vocês irão ver esse título aqui. Quem eram os colonizadores? Ele está fazendo uma pergunta. Vamos ver aqui qual é a resposta que ele vai nos dar? Vamos lá? Pessoas de diversas condições sociais e econômicas de Portugal participaram das primeiras expedições colonizadoras. Então, ele agora, nessas tirinhas que vocês estão vendo aí, coloridas, ele irá, nos falar quem eram os colonizadores. Aí ele diz, na primeira tirinha, na lilazinha, além dos membros da tripulação, as embarcações levavam muitos militares, encarregados de manter a segurança dos colonizadores durante a viagem e também na colônia. Depois, na laranja, diz assim, os fidalgos, que eram pessoas que obtinham títulos de nobreza em Portugal, eram nomeados pelo rei para ocupar algum cargo importante na administração ou para tomar posse de terras na colônia. No verdinho claro diz, havia também muitos funcionários do governo encarregados de manter a organização administrativa na colônia, como juízes e escrivães. Então, vocês perceberam quais eram esses colonizadores, né? Eram militares, eram pessoas que obtinham títulos, eram funcionários do governo. Nessa outra partezinha azul ele diz assim, religiosos como padres, jesuítas, exerciam um importante papel no projeto colonizador português. Eles impunham a religião católica e ensinavam os hábitos e os costumes europeus aos indígenas. Já na partezinha vermelha, diz, havia muitos aventureiros europeus que viajavam em busca de riquezas e oportunidades. Vários se relacionavam com os indígenas e se estabeleciam na colônia. Então, vocês perceberam que aqui existem várias pessoas que eram colonizadores. Os militares, como eu expliquei na estante, os fidalgos, também tinham os funcionários do governo, os religiosos, como os padres e os jesuítas, e também alguns aventureiros. Aqui embaixo, como vocês podem ver, é uma gravura do século XVI, produzida por Theodore de Bry, que representa a partida de embarcações do porto de Lisboa, em Portugal, para o Brasil. Então, essa imagem aqui mostra, as embarcações lá no porto de Lisboa, em Portugal, para vir aqui para o nosso belíssimo Brasil, que hoje é chamado de Brasil. Mas naquela época ainda não era conhecida como Brasil. Já na página 91, diz assim, pratique e aprenda. Para que a gente possa praticar e aprender, nós vamos ter que responder essa atividade prestando bastante atenção. Combinado? Então vamos aqui comigo. Vocês têm um mapa aí ao lado. Eu trouxe esse mapa maiorzinho aqui para ver se ficaria melhor, para ver se ficaria melhor na explicação para vocês. Aí diz assim a primeira questão. O mapa ao lado apresenta informações sobre as primeiras vilas e cidades brasileiras, assim como como as áreas de cultivo de cana-de-açúcar no Brasil, por volta de 1580. Observe-o atentamente e depois responda as questões. Então, como vocês podem ver, aonde está verdinho aqui, certo? Essas partezinhas, eram áreas de cultivo de cana-de-açúcar.
Aonde tem um pontinho preto com uma bolinha ao redor, são as cidades. E aonde só tem o pontinho preto, representa a vila, certo? Isso daqui é onde, como nós iremos poder entender esse mapa aqui. Então, eu tenho como vila o pontinho preto Natal, Olinda, Recife, Porto Calvo, Penedo, Cachoeira, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória, Campos do Goitacazes, tenho também São Paulo e São Vicente. Ah, Tia Roneide, por que você não... E Santos? E por que você não falou Rio de Janeiro? Porque Rio de Janeiro está com um pontinho preto e um círculo ao redor. Então, ele não é uma vila, e sim uma cidade. A mesma coisa foi em Salvador e a mesma coisa em Filipeia, né? Que está aqui. Essas três são cidades. Por isso que na hora que eu estava falando o nome das vilas, eu não falei o nome delas. Então, já deu para vocês diferenciar isso. Aí, agora, ele quer que a gente observe, como nós acabamos de observar esse mapa, onde tem as cidades e as vilas e as áreas de cultivo de cana-de-açúcar, que foi onde eu mostrei aqui para vocês, que são essas partezinhas verdes. No caso, tem o cultivo de cana-de-açúcar na vila de Natal, de Olinda, de Recife, de Porto Calvo, de Penedo e na cidade de Filipeia. Já aqui tem na cidade de Salvador e na vila de Cachoeira. Já aqui tem em Ilhéus e em Porto Seguro. Aqui tem Vitória. Depois tem aqui em Campos dos Goitacazes e também na cidade do Rio de Janeiro. Logo mais abaixo, nós iremos encontrar na Vila de Santos, na Vila de São Vicente e na Vila de São Paulo, áreas do cultivo da cana-de-açúcar. Só que a pergunta que ele faz na letrinha A é essa: quantas vilas existiam no Brasil por volta de 1580? Como é que eu vou descobrir? Olhando os pontinhos pretos sem ter o círculo ao redor. Então, vamos aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, existia, né, na letrinha A, existiam 13 vilas, certo? Eram essas. Depois, ele me pergunta na letrinha B qual era o nome das cidades daquele período. Aí, como nós iremos descobrir? De acordo aonde estiver o pontinho preto e o círculo ao redor. Eu tenho aqui Filipeia, né? Filipeia. Tenho Salvador e Rio de Janeiro. São essas três as cidades que eu tinha, né? Que existia naquele período. Já na letrinha C, na página 91, ele diz assim: no século XVI, as vilas e cidades brasileiras se concentravam nas regiões de litoral. Vocês estão vendo que aqui é o mar. Por isso que ele está falando que eles se concentravam, né, as vilas e as cidades, no litoral. Em sua opinião, por que isso acontecia? Por que vocês acham que tanto as cidades quanto as vilas ficavam concentradas aqui ao litoral? Pronto, eu irei ajudar vocês. Por ser mais fácil, né? Quando está aqui, é mais fácil das embarcações chegarem tanto para trazer mercadoria, quanto também para levar mercadoria. E nessa época era o cultivo da cana-de-açúcar. Então, eles precisavam ter o acesso fácil para levar a cana-de-açúcar que era cultivada nessas cidades e nessas vilas aqui. Então, a resposta será essa: por ser mais fácil, né? Mais fácil. Vamos lá, meus amores. O escoamento
escoamento. Quando eu quero dizer escoamento, é a carga de mercadoria sendo colocada nos navios. Escoamento dos portos, dos produtos. Qual era o produto nessa época mais cultivado? A cana-de-açúcar. Dos produtos da colônia. Certo, meus amores? Da colônia. Para onde? Para a Europa. Eles vinham aqui, pegavam os produtos, fosse o pau-brasil ou a cana-de-açúcar, e levava para a Europa, onde ele diz que principalmente o que a gente falou agora? A cana-de-açúcar. Principalmente a cana-de-açúcar. Certo, meus amores? Então, era por esse motivo que eles optavam, deixa eu colocar aqui a coisinha do C cedilha. Eles optavam em ter as cidades e as vilas concentradas próxima, né, aqui ao litoral, para ter esse acesso mais fácil dos produtos. Já na página 92, vocês irão ter a questão de número 2, aonde manda que a gente leia esse texto. Vamos aqui ler comigo, prestando bastante atenção? Vamos lá? Diz assim: leia o texto a seguir e depois responda as questões. Se a mulher desempenhou em todas as civilizações o papel de provedora de alimentos da família e de responsável pela organização doméstica nos primeiros tempos da colonização, em virtude da falta de mulheres brancas, as índias assumiram seu lugar, ensinando a socar o milho, a preparar a mandioca, a trançar as fibras, a fazer redes e a moldar o barro. E aí ela pergunta: quem eram as mulheres brancas citadas no texto? Ele quer dizer o quê? Aqui no texto, né? Que tinha as mulheres brancas que, por terem, né, o papel de provedoras de alimento da família, mas como não tinha essas mulheres brancas, as índias assumiram esse lugar. Mas quando elas falam de mulheres brancas, as índias falam, era se referindo a quais mulheres, hein? Isso, as europeias, né? Porque na falta delas, as índias tiveram que assumir esse lugar, as europeias. Eram essas as mulheres brancas que elas se referiam aqui no texto. Já na letrinha B, diz assim: atualmente no Brasil, o trabalho feminino está associado apenas à vida doméstica? Ele está perguntando, atualmente agora no Brasil, o trabalho feminino, o trabalho da mulher só está associado à vida doméstica, cuidar da casa, do marido, dos filhos? É isso agora nessa atualidade, nos dias que estamos vivendo hoje? Depois ele pergunta, se não, quais profissões são exercidas por mulheres hoje? Então, meus amores, e aí, vocês acham que hoje as mulheres só estão trabalhando dentro de casa, cuidando da família, dos filhos e do marido? Claro que não. Então, a minha primeira resposta é não. Essa é a minha opinião e eu tenho certeza que é a opinião de vocês. Porque vocês verem a mamãe sair para trabalhar, a irmã de vocês também. Então, vocês estão vendo que elas não estão só em casa fazendo os serviços domésticos, mas sim estão saindo para gerar renda, para ajudar no sustento da família junto com o papai. Não é isso? Então, a resposta seria não. E aí ele pergunta também, que profissão são exercidas por mulheres hoje? Então, são várias, né? São várias as profissões. São várias as profissões. E aí eu irei dar só alguns exemplos e vocês podem incluir mais, certo? Por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, nas indústrias, né? Por exemplo, nas indústrias, empresas, na saúde,
Quantas mulheres vocês conhecem aí como médica, como dentista, né? E na segurança. Na segurança e etc. Como assim, professora, na segurança? Já várias mulheres, vocês já viram aí, fardadas, sendo policial, tanto civil quanto militar. Então, hoje, nessa atualidade que nós estamos, as mulheres cada vez mais estão ganhando espaço, né, no setor de trabalhos fora do lar. Ela não só está mais voltada a cuidar da família, do marido. Ela tem também a sua função dentro de casa, mas também está trabalhando fora de casa para ajudar, né, no sustento da família. Graças a Deus que nós cada vez mais, nós mulheres, estamos conseguindo um espaço maior no setor de trabalho. Aí embaixo diz assim, aprenda mais. E aí, vocês gostam de aprender mais? Eu amo, tenho certeza que vocês também. Então vamos aqui, diz, a coleção Um Pé de Quê é baseada em um programa de televisão com o mesmo nome. Um dos livros dessa coleção, Pau Brasil, conta a história dessa árvore que está relacionada à história de nosso país. Que vocês sabem que o pau do Brasil era uma madeira muito rica aqui para o nosso país. O livro volta ao passado para nos contar a origem e a importância que essa árvore adquiriu ao ser encontrada pelos portugueses no Brasil no século XVI. Aí está, né, Pau Brasil, o livro é de Regina Casé e Estevão Ciavata, foi adaptado por Fabiana Valnick Bansinski em São Paulo, e aí tem a quando foi, né, em 2010, e o nome do livro é Um Pé de Quê? Certo, meus amores? Então, se vocês puderem entrar na internet com a ajuda do papai, da mamãe ou do responsável e tiverem o interesse de olhar esse livro, ele tem lá disponível na internet, vocês podem ir folheando, né, na internet e lendo essa belíssima história aqui. Está bem, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.